Olá pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira reunidos aqui para conhecermos mais de Deus. E eu estou muito alegre porque na aula de hoje nós entraremos num tema maravilhoso. Mas antes disso, eu te convido para juntos orarmos ao nosso bom Deus. Amém? Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por este encontro, como uma família onde nós podemos nos reunirmos como os teus filhos, ó Deus. Então, por causa disso, nós te pedimos que a tua mão esteja sobre a vida e sobre a casa de todos. Que o Senhor derrame do teu amor, derrame da tua revelação e derrame do entendimento da tua palavra em nossas vidas. Que todos nós juntos saiamos desta noite transformados pelo poder da tua palavra. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Tudo o que o Senhor fará. Amém. Amém, pessoal? Antes de começarmos a aula de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiquei sabendo que nós temos algumas pessoas que recentemente iniciaram este estudo. Então, tem pessoas novas aqui em nosso grupo e eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico também a Deus, a pessoa que convidou estes novos participantes. Vocês são bem-vindos ou bem-vindas a nos juntar aqui conosco e continuar este estudo ao longo deste ano e no próximo, quem sabe. Então fique conosco, receba o poder através da palavra de Deus e tenha a sua vida transformada pela palavra. Amém? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o livro de Oséias. Então, ainda nós estamos no Antigo Testamento e agora nós entraremos no módulo ou na seção chamada de profetas menores. Na aula passada nós terminamos o livro de Daniel, que encerra a seção de profetas maiores. Qual que é a diferença entre profetas maiores e profetas menores? Não é por causa da altura e nem por causa da importância, mas sim pela quantidade de capítulos que estes profetas escreveram e que estão contidos na Bíblia. E na aula de hoje nós falaremos sobre o profeta Oséias. E aqui eu realmente clamo a Deus, eu clamo pela presença do Espírito Santo de Deus nestes estudos, para que a gente entenda a importância desses livros. Eu não sei ao certo quantos aqui que estão participando já tentaram estudar e ler e entender um pouco mais sobre os profetas menores e muitas pessoas desistiram ao longo do caminho por achar um pouco complicado, até mesmo palavras duras que contém nestes livros, mas em nome de Jesus, esta visão será cancelada e será encerrada hoje, porque nos profetas menores existem temas maravilhosos e é um pouco do que nós veremos isso na aula de hoje. Então, a minha missão aqui, e eu conto com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, é para que a palavra de hoje, o livro de Oséias, entre no teu coração e faça morada. Saiba disso. Profetas menores têm mensagens maravilhosas que se aplicam em nossos dias. Então, você já está acostumado com a cronologia dos profetas. Eu tenho usado esta mesma imagem ao longo do Antigo Testamento. E o profeta Oséias, ele profetizou ali na época de 755 a 751 anos antes de Cristo, e ele profetizou para o reino do norte, para Israel. Lembrando que o reino, depois de Salomão, ele foi dividido em reino do sul e em reino do norte, em Judá e em Israel consecutivamente. No reino do norte tiveram menos profetas e um deles foi Oséias. Oséias, ele é contemporâneo de Isaías, então Oséias ele profetizou para o reino do norte, e o contexto deste livro que nós veremos hoje é sobre o relacionamento de Deus com Israel e como se aplica isso no dia de hoje. É o nosso relacionamento com Deus. É esta lição
que nós temos que tirar na aula de hoje. E isto é representado através da vida do próprio profeta Oséias. Então, Oséias, o ministério profético de Oséias é traduzido, é exemplificado para nós como lição através da sua vida, através do seu casamento e através dos seus filhos. Então, nós veremos que Oséias casa-se com uma pessoa, existe infidelidade, existe o fracasso por causa da infidelidade e depois existe a cura. E deixa eu te ensinar uma coisa. Deus nos vê como Jesus nos vê como a sua noiva. Deus, Jesus, ele trata o relacionamento conosco, com os seus filhos, com a igreja, como um relacionamento de casamento, aonde o quê? Nós, como igreja, estamos nos preparando para nos casarmos com Jesus e agora nós estamos no processo de santificação para nós sermos uma noiva aprovada para consumar este matrimônio quando Jesus Cristo voltar. Então, baseado neste contexto, nós entraremos agora um pouco mais a fundo na história deste livro, nesta história maravilhosa. E eu já te digo uma coisa nessa noite, e já guarde isso no seu coração. Deus te ama de forma incondicional. É esta lição que você tem que tirar de hoje. Nós vamos aprofundar um pouco mais, mas Deus te ama de forma incondicional. Então, aquiete o teu coração, aquiete os teus pensamentos, que esta história de amor que Deus tem por você quebre todas as cadeias que estão te colocando numa situação de medo, numa situação de dúvida. Amém? E o autor deste livro é o próprio profeta Oséias, que foi um profeta, como eu já disse, do Reino do Norte. Ele profetizou durante 40 anos, ele profetizou ali um pouco antes do Reino do Norte ser conquistado pela Síria, ou seja, ali na região de Samaria, Samaria foi conquistado pela Síria, assim como o Reino do Sul, Judá, foi conquistado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e isto aconteceu por causa dos pecados dos reis, dos pecados dos povos. E é isto que este livro vai contextualizar um pouco. Então, o exemplo da sua vida foi o seu ministério profético através do matrimônio. E o livro, ele começa de uma forma muito peculiar e até mesmo muito dura. Isso é uma característica de muitos livros, né, dos profetas menores, são livros que parecem ser duros e infelizmente as pessoas se apegam, quando as pessoas vão ler, quando as pessoas vão estudar os profetas menores, elas se apegam nesses acontecimentos, nessas mensagens um pouco mais duras, mas esquecem de prestar atenção e tirar isto como lição e guardar em seu coração a verdadeira mensagem do livro. E a mensagem deste livro é que Deus é amor e Deus ama a sua vida. Mas vamos voltar aqui para o começo, para o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo do livro de Oséias já tem um versículo que é duro de entender, é complexo, mas vamos ler juntos aqui. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como uma prostituta ao afastar-se do Senhor. Então aqui, pessoal, de forma literal, Deus está falando para Oséias casar-se com uma mulher no qual ela seria prostituta. E aqui prostituta que ela trairia Oséias com outros homens. E Oséias, sendo um profeta, sendo um homem temente a Deus, Oséias
cumpre aquilo que Deus tinha pedido para ele. Veja só, isso aqui nem é o foco da minha mensagem de hoje, mas nós já aprendemos algo importante aqui. Oséias era um homem temente a Deus. E Oséias obedeceu a Deus, por mais maluco que fosse o mandamento de Deus. Talvez este seja um dos pedidos mais inusitados que Deus fez para um profeta seu. Mas Oséias cumpriu, e aqui nós tiramos uma grande lição sobre obediência. Talvez eu nunca conheci ninguém onde tenha recebido um pedido desse de Deus. E aqui nós já aprendemos muito sobre obediência. Se Oséias obedeceu a Deus neste pedido, por que nós não obedecemos a Deus para seguir os seus mandamentos descritos aqui neste livro? Pense nisso. Eu te afirmo, não tem nenhum mandamento descrito aqui na Bíblia mais difícil do que este que Deus pediu para Oséias. Mas vamos voltar aqui. Então, Oséias, ele cumpre aquilo que Deus tinha pedido e ele casa com Gomer. E ele tem filhos com Gomer e cada um destes nomes aqui tem um significado que contextualiza um pouco sobre o que Deus estava sentindo do seu povo. Então, o retrato deste matrimônio e desta família traduz no sentimento que Deus estava tendo com Israel, porque Israel tinha se afastado de Deus. Então, a sua esposa era Gomer, assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do Senhor com idolatria. E Deus, ele encara isso como prostituição. Quando um filho de Deus, quando uma filha de Deus começa a fazer coisas que não agradam a Deus, Deus encara isso como prostituição. Quando tem idolatria, ou seja, quando um filho de Deus adora outros deuses, quando um filho de Deus adora mais o dinheiro, por exemplo, do que propriamente a Deus, quando um filho de Deus se torna autossuficiente e não quer saber mais de Deus, porque muitas pessoas elas confiam mais na sua própria força do que propriamente em Deus. Muitas pessoas se colocam acima de Deus e isto Deus abomina, isto é virar as costas para Deus. Então, aqui já era um exemplo. Por que Deus pediu isso para Oséias? Para que o povo entendesse que o povo estava tendo uma atitude de prostituição em relação a Deus. Eles estavam abandonando a Deus e adorando outras coisas e colocando outras coisas como prioridade. E aí, através deste relacionamento de Oséias com Gomer, nasceram 3 filhos. O primeiro filho é Jezreel, significa Deus semeia. Isso é um nome profético que indicava o juízo no cativeiro. Lembrando que este povo ele foi para o cativeiro. Depois nasce uma filha. E o nome desta filha está descrito assim na Bíblia. O nome foi desfavorecida, que significava a falta de compaixão de Deus e o sofrimento que Deus ia colocar no seu povo por causa do pecado. Era uma forma de disciplina. E nós vemos isso muito ao longo da Bíblia. Deus disciplina os seus filhos quando eles estão em pecado. E Deus faz isso por amor. Não se esqueça. E o seu último filho, Deus colocou o nome de não meu povo. O significado disso é que o povo de Israel estava rejeitando por causa da idolatria a aliança que Deus tinha feito com Israel. Então, esta família do profeta Oséias é um símbolo do que o povo de Deus era um símbolo da forma que o povo de Deus estava se relacionando com Deus. Era um relacionamento de prostituição.
de abandono. O povo estava adorando outros deuses, estava adorando o dinheiro, estava adorando a luxúria, estava literalmente também adorando outros deuses, adorando estátuas, e isto tinha entristecido e enfurecido muito a Deus. Então esta foi a primeira parte deste livro, e talvez você esteja achando tudo isso muito confuso, muito complexo e até mesmo aterrorizador. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como eu falei no começo da aula de hoje. Deus é amor. Não tente entender por que Deus pediu isto para Oséias pediu esta coisa terrível. Não tente entender isso, porque a nossa mente não consegue entender os caminhos de Deus. Mas entenda uma coisa, que o nosso Deus, ele faz tudo isso para fazer um reconcerto com o seu povo, porque nós temos um Deus de amor. E é esta a mensagem principal deste livro. Talvez Oséias seja um dos livros mais lindos da Bíblia, porque vai ser um livro onde Deus fará um convite para o seu povo para restabelecer a união do seu povo com Deus. E refazendo esta aliança, Deus derramará bênção sobre a vida do seu povo. Então nós vemos ao longo dos capítulos, depois que ele conta um pouco sobre o matrimônio de Oséias, nós veremos capítulo após capítulo, nos 14 capítulos deste livro, Deus contando para o seu povo, através da vida de Oséias, que teria juízo por causa dos pecados. E logo após o juízo, Deus fala nos capítulos que se seu povo voltasse para Deus, Deus traria reconcerto, Deus traria reconciliação, Deus traria bênção. E no último capítulo desse livro, no capítulo 14, nós vemos talvez uma das passagens mais lindas da Bíblia. Eu estou chamando de um convite. E Deus está falando para o povo. Eu estou colocando aqui na sua tela Oséias 14, do 1 ao 9. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu gostaria que você lesse Oséias de 1 a 9, Oséias capítulo 14, de 1 a 9, que você lesse isso depois como lição de casa. E veja, entenda o amor de Deus. Deus pediu isso para Oséias para servir como um exemplo, como um propósito. Deus queria mandar uma mensagem para o seu povo. Ei, povo, vocês erraram, vocês me abandonaram, mas eu quero fazer uma nova aliança. Eu quero fazer um concerto novo. Eu quero restaurar o nosso relacionamento, porque eu quero te abençoar. Veja só, pessoal, a mensagem de hoje, para mim e para você, é um convite. Um convite onde o Senhor quer restabelecer o relacionamento do povo dele com ele. E começa assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Aqui no Volte, ó Israel, como nós aplicamos isso nos dias de hoje? Volte, filhos meus. Então aqui no Ó Israel nós podemos pôr os nossos nomes. Amém? E aí continuou, só vou ler as partes que estão em amarelo. Depois você leia completo. Depois Deus diz: digam-lhe, perdoa nossos pecados e receba-nos com bondade, para que possamos te oferecer nossos louvores. Aqui está dizendo, Deus está pedindo, Deus está ensinando. Ei, povo meu, ó Israel, você precisa pedir perdão para mim, para que eu receba com bondade e te aceite novamente. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos pedir perdão para Deus. E aqui em amarelo, no highlight em amarelo, veja, depois disso, depois que nós pedimos perdão para Deus, Deus vai derramar, Deus vai reafirmar a aliança dele conosco. Então,
então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Veja que o que comove o coração de Deus, o pedido de perdão. E Deus, Ele perdoa. Você tem que entender isso. Não importa o que você fez há meia hora atrás, antes de começar essa aula. Não importa qual que é a sua situação. O que Deus está querendo saber de você nessa noite é se você está com esse coração de pedir um perdão para Deus, para Ele curar a infidelidade e a partir daí Ele te amar e começar a cuidar de você. Veja, um pouco mais para frente nós vemos que Deus, Deus começa a falar assim: seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumadas como os cedros dos Líbanos. Então aqui Deus vai começar a transformar a vida de Israel ou dos seus filhos ou de nós quando nós pedimos perdão e nós voltarmos a Ele. Ele vai derramar a providência, Ele vai derramar a bênção. E Ele conclui esta sessão dizendo: quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nestes mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Então aqui Deus está falando, se você é sábio, se você entendeu o que significa tudo isso, ou se você entendeu qual que é o relacionamento que os filhos têm que ter com o Deus Pai, que é um relacionamento de santidade, que é um relacionamento de seguir a palavra de Deus, os caminhos serão retos e nele andarão os justos. Caminho reto significa diversas coisas. Uma delas é um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, um caminho onde Deus vai à frente, abrindo, tirando as armadilhas para que tenha uma vida digna e justa. Porém, nestes mesmos caminhos, os pecadores tropeçarão e cairão. Então tem um caminho com Deus e o caminho sem Deus. E o convite que Deus está fazendo nesta noite para todos nós, inclusive para mim: arrependa-se dos seus caminhos, arrependa-se todas as vezes que você colocou outras coisas diante de Deus, a sua própria inteligência, a sua própria força, seus dotes financeiros, não importa. Tudo aquilo que foi colocado acima ou como mais importante a Deus é idolatria. Deus está fazendo um convite: se arrependa nisso, confie somente em mim para eu cuidar de tudo. Nós precisamos, você que está me assistindo nessa noite, você precisa saber de algo importante. Como eu já disse, e agora eu vou trazer um exemplo bíblico: Deus é amor. 1 João 4, de 8 a 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou a enviar o seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Então, Deus é amor porque Ele nos amou. Deus é amor porque Ele nos amou primeiro e Ele deu o sinal deste seu amor mandando o seu Filho Jesus para sofrer por mim e por você, para que nós tenhamos a vida eterna. É aqui que se resume o amor de Deus. E por causa disso, nós temos que entender o real significado
do amor de Deus por nós e como nós devemos nos relacionar com Deus por causa deste amor. Preste atenção nisto que eu estou te falando. Eu não sei os ensinamentos que você teve em relação a Deus. Eu não sei qual é o seu entendimento do amor de Deus por você e como deve ser o seu relacionamento com Ele por causa disso. Mas saiba que tem um padrão. Deus ordenou o seu povo para que o amasse. E uma coisa muito importante, este amor existe parâmetros. Este amor existe limites. O amor sem limite e sem parâmetros pode resultar em luxúria. Por exemplo, os limites e os parâmetros mantêm o amor puro e santo. Luiz, aonde eu entendo quais são os limites e os parâmetros do amor de Deus por nós? Na palavra de Deus, na Bíblia. Se você quer entender quais são os limites e os parâmetros de Deus, ame a Bíblia. Ame a palavra de Deus. Estude isto daqui. Porque o limite do amor de Deus por nós está descrito aqui. Até aonde nós podemos ir, o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer para não cair nesta situação que o povo de Israel caiu, está aqui, na palavra de Deus. Se você quer ter uma vida de abundância do amor de Deus pela sua vida, conheça a palavra de Deus. Busque a Deus. Ande em santidade. Ande como uma noiva. Eu gosto muito do exemplo de um casamento, onde um homem vai se casar com uma mulher e a noiva, ela se prepara, ela faz todo aquele processo, todo aquele ritual para estar maravilhosamente linda e preparada para casar-se. É a mesma coisa que eu e você devemos fazer todos os dias para estarmos preparados para o nosso noivado com Jesus Cristo. Isso significa em santidade e andar nesses limites e nesses padrões que são estabelecidos por Deus para que Ele nos ame e para que Ele cuide de nós. E o primeiro passo para isso é nos arrependermos, nos voltarmos o nosso coração para Ele e fazermos esta aliança dos parâmetros e dos limites do amor de Deus. Amém? Então eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração. Talvez você que esteja nos assistindo pela primeira vez ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, ou no passado você já tinha feito uma aliança, mas andou longe dos caminhos do Senhor por algum motivo, saiba que Jesus está fazendo um convite para você nessa noite. Este convite é: volte para mim, filho meu, filha minha. Arrependa-se para que um novo recomeço aconteça na sua vida, porque eu te amo. A mensagem que Jesus está dizendo nessa noite para você: eu te amo, eu te amo. Então nesta hora eu convido a você a fechar os seus olhos e realmente abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração. E a única coisa que você precisa falar durante a minha oração, você não precisa repetir o que eu vou dizer, mas se o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração, você simplesmente tem que falar: Deus, eu me arrependo. Nessa noite, me receba como um filho teu, como uma filha minha. Amém? Feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença, pedindo
perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa luxúria, perdão pela nossa vaidade, perdão pela nossa soberba, perdão, ó Senhor, porque muitas vezes nós colocamos outras coisas diante de Ti, como o dinheiro, como a fama, como a luxúria, como a vaidade, como a sabedoria. Nos perdoe, Senhor, porque o Senhor está acima de tudo isso. Nessa noite, ó Deus Pai, faz um recomeço conosco. Receba os nossos pedidos de perdões, ó Deus. Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite. Nós queremos sentir o teu amor nessa noite, Jesus Cristo. Se estiver alguém aqui fazendo este voto de pedido de perdão, eu te peço, ó Deus, como um filho teu, receba. E que a partir de hoje, estas pessoas que estão orando, pedindo perdão e reafirmando esta aliança, possam receber de uma forma abundante e sobrenatural a tua graça e a tua misericórdia. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Saiba disso, carregue isso contigo todos os dias da sua vida. O nosso Deus é um Deus de aliança, que ama a sua vida, que se traduziu através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E foi por amor. E é por amor. E é por causa deste amor que nós damos uma resposta para Jesus, andando nos limites e nos parâmetros da palavra de Deus, para que a gente possa, juntos, desfrutar deste amor e desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para, se possível, tirar as suas dúvidas e orar e interceder por vocês. Deus abençoe e até a próxima aula.